Olá, gente maravilhosa, que fale português, que mora em algum lugar deste lindo planeta abençoado pelo nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Como é que você está hoje? Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Barbosa, eu sou brasileira, no momento eu moro nos Estados Unidos e eu sou de uma cidade, né? Sou brasileira de uma cidade lá do interior do Pará, chamado Abaetetuba, uma palavra indígena, né? E olha só que coisa que aconteceu. Se você está acompanhando as notícias de ontem para hoje, eu estou contando a história porque isso foi relacionado com a minha pergunta, né, na minha oração hoje, do Conversas Diárias com Cristo, né, o episódio 16, esse aqui é o episódio 16, foi relacionado com o que aconteceu de ontem para hoje. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas de ontem para hoje o Irã atacou Israel, né? E tem um pastor que ele é especialista no livro da Bíblia, Apocalipse. De ontem para hoje, de madrugada, né, ele fez uma live, inclusive, né, falando sobre a preocupação dele, né, e pediu para que, né, nós orássemos, né, por Israel. Se você é cristão, você tem consciência da oração, né, para Israel. Mas mesmo que você seja cristão, né, não necessariamente que você tem que saber, porque tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa na Bíblia, né. É um livro que é vivo, eu sempre falo isso aqui, né? Então tem muita informação riquíssima, né? Que talvez você não saiba ainda, né? Você não tem que saber tudo, ninguém sabe tudo. Por isso que é importante a gente compartilhar e escutar também a opinião do outro, né? Então, hoje na minha oração, conversando com ele, né? Eu perguntei para ele, né? Perguntei, né? Para Deus, por que orar, né? Nesses tempos de dificuldade, né? A gente sabe que hoje em dia, né? É até bíblico, e se você conhece um pouco do Apocalipse, né? Para te dizer a verdade, eu nunca li o Apocalipse todo, né? Eu já li algumas partes, né? Mas a gente sabe, só de você escutar as pessoas falarem, né? Se você tem contato com pessoas que são da igreja, né? Como eu já comentei aqui, eu já escutei várias passagens da igreja por sermões, outras pessoas falando, assistindo vídeos online, né? Eu ainda não li o livro todo, tá? Então, eu conversando com ele hoje, eu disse assim, por que orar, né? Por Cristo, por que orar nesse tempo tão difícil, né? Por que Deus, né? Ele é tão poderoso, porque ele não acaba logo com isso, né? Até uma forma, para dizer a verdade, é uma forma egoísta de falar, né? A nossa condição humana, ela nos faz egoísta, né? E nesses tempos que a gente vive, nos tempos que a gente vive hoje, né? A Bíblia mesmo fala que os corações, né? Ficariam endurecidos e o amor iria se esfriar, né? E é o que está acontecendo. A gente está tendo menos e menos falta de entendimento entre as pessoas, né? É muito fácil a gente olhar só para o nosso umbigo, né? E achar que a gente que está certo, né? Enquanto que Jesus, ele serviu, né? E ele servia muito além, mas muito além do que a definição de servir que a gente sabe, né? Eu estava pensando, né? Eu às vezes gosto de ler, né? Eu estou lendo, né? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, né? No plano de leitura que eu tenho, ele faz um paralelo, né? E apesar de eu ter a minha leitura, né? Do Novo Testamento, eu gosto de ler, né? Fora também dessa leitura. E a história de Jesus, ela é muito rica em significados, né? Então Jesus, ele se doava muito, né? E não é só no sentido de doar e de servir que a gente sabe, né? Então, voltando para não sair muito do assunto, porque a minha cabeça, ela não para, né? Eu penso demais, então eu não quero sair muito do assunto, né? Do assunto principal aqui, do orar, né? Por que orar por Israel, né? Primeiro,
abrindo um parênteses aqui, que se você quiser saber mais informações sobre o Apocalipse, né, você pode, claro, né, você pode, não, você deve fazer sua própria leitura da Bíblia, né, faça uma oração, peça orientação em clareza para Deus, tá, para Ele te dar orientação em clareza antes de você fazer a sua leitura, né, e você pode também, né, para complementar o teu entendimento, assistir pastores, né, que explicam sobre. Eu gosto muito do Lamartine Pozzella, né, que foi ele que postou, inclusive, no Instagram, né, ele fez essa live e ele é especialista no livro de Apocalipse, né, então ele fala muito. E tem também o Rodrigo Silva, que eu assisto bastante também, que ele fala sobre o Apocalipse e ele tem muito conhecimento, né, ele é arqueólogo, então é legal porque ele dá essa parte histórica, né? Para quem gosta dessas coisas, eu gosto. Então, você vai conseguir entender muita coisa que vai fazer sentido quando ele explica também, né? Então, por que orar? Primeiro, né? Eu tô rodeando muito hoje, eu peço desculpa. E o orar, né? Pelo outro, ele é importante no sentido de que se você estiver mais fortalecido, tá? A tua oração, ela vai chegar para a pessoa. Neste caso, as orações para Israel são importantes, porque neste momento eles são necessitados. É como se você estivesse orando por alguém, mas a gente está orando por uma nação. Aí uma coisa que me fez pensar, eu disse, tá, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto eu não gosto que simplesmente me digam por que orar. E aí eu fui perguntar, né? Deus, por que a gente tem que orar por Israel, né? E aí ele me direcionou para Mateus 24:36. Bora ver o que diz lá? Se você tiver sua Bíblia, acompanhe aí comigo, né? 24:36. Mateus 24, versículo de 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Eu disse, mas Deus, o que isso tem a ver com o meu orar por Israel? Né? Por que a gente tem que orar por Israel? Bem, ele me disse assim, né? Olha, filha minha, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, né? Então me faz pensar. E isso já é uma interpretação minha, tá? Não foi ele falando comigo. Porque eu gosto de pensar e gosto de fazer sentido nas coisas, né? Eu disse assim, se aqui na Bíblia diz que nem o filho sabe nem o dia nem a hora, primeiro que, né, você sabe por quê? Olha eu, né, na minha interpretação das coisas, né? Novamente, isso é uma interpretação minha, né? São considerações minhas considerações. Se nem o filho sabe a hora, por que ele não falou nem por filho, né? Olha só, Jesus, né, quando ele foi humano, ele teve uma condição humana. Isso não te faz pensar que, né, se a Bíblia diz, né, o homem não deve confiar no outro homem, né? E Jesus, pela condição humana dele, ele não sabia, né? Ou seja, a condição humana dele preveniu que Deus falasse para ele também, né? Porque a gente não pode confiar no homem, né? E olha que Jesus era perfeito. Pobre de nós, né? Pensa nisso. Enfim, a minha outra consideração foi, se, né, Deus, tá, né, diz assim que só o Pai sabe, né, o dia e a hora. Tem uma passagem da Bíblia, que eu não lembro onde, mas diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, né? Para ele pode parecer como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos, né? Então, para mim, me dá aquele entendimento que Deus é quem tem o controle de tudo. É ele quem decide, a última palavra é dele. A gente já sabe disso, né? Não é preciso, não sou eu que estou falando aqui, não. Se você lê a Bíblia, você sabe disso.
Você sabe. E olha, eu vou te dizer mais. Se você é uma pessoa que você assiste testemunho por aí, você vai ver também a transformação que Deus faz na vida das pessoas, tá? E eu tô te falando de pessoas, tá? Vou falar de mim, pra não pegar ninguém pra dizer depois. 6 meses atrás, eu tava numa situação muito difícil. Tava suicida, tava com depressão, fui diagnosticada com déficit de atenção, com depressão, com ansiedade, tudo que tu possa imaginar aí de problema mental. Tava tomando remédio. Ele transformou a minha vida, como se eu tivesse nascido de novo. Eu nem me sinto mais a mesma pessoa. Eu não me sinto mais a mesma pessoa. Então, a última palavra em tudo que tu possas imaginar neste planeta Terra está sob a decisão de Deus, do único Deus, o Deus que está no céu, o Pai que está no céu, do Deus Pai Todo-Poderoso. Aí isso me faz pensar assim, eu disse, Deus, tu és muito misericordioso, né? Porque se tu quisesse acabar com tudo isso aqui hoje, tu acabava, né? Mas ele sabe que tem muita gente aqui que está no meio, né, disso tudo, que é temente a ele, né? E que ele também prometeu que ele salvaria, né, os escolhidos dele, que a gente não sabe. Até o momento que acontecer, a gente não sabe quem é, né? Quem são essas pessoas. Então, isso me faz pensar que ele não é só um Deus misericordioso, mas ele também é um Deus de promessa. Ele não pode simplesmente dizer assim, né? Ah, vou fazer isso agora e depois lá na frente mudar, né? Mudar a cabeça dele, não. Quem é que faz isso? Ou é o feioso ou é o humano, né? Porque o humano, ele tem, né? Ele tem um pinguinho do feioso, porque a gente vive aqui na Terra. Nós somos pessoas imperfeitas, né? Quando houve a desobediência, nós fomos, né? Tipo o cara que perde a promoção, né? Perdeu a promoção, né? Então me faz pensar que Deus, tendo o controle de tudo, ele pode decidir quando é que ele vai fazer. Só que, claro, também, como tem Apocalipse, que ele disse assim, né? Olha, antes de todas essas coisas acontecerem, tudo isso aqui, né, no Apocalipse, vai acontecer. Tá, Elizabeth, tu falou, e ainda não respondeu o porquê orar, né? Porque, gente maravilhosa de Deus, primeiro, que eu já falei num outro vídeo, o orar é uma forma de você se comunicar com Deus, tá? Quanto mais pessoas estiverem orando, mais Deus vai ver que tem um grupo de pessoas que temem a Ele, que respondem a palavra dEle, tá? E isso aí já é eu falando, né? Eu pensando com os meus botões, eu disse assim, meu Deus, as nossas orações, elas são escutadas por Ti. Eu sei disso, eu tenho fé disso. Então, se a gente orar mais, né? Claro que as coisas que ele falou que vai acontecer em Apocalipse vão acontecer. Mas eu acredito que tem muito no entre linhas que não foram ditas. Eu acredito sim que ele, enquanto Deus, ele tendo a última palavra, ele sendo o único que decide tudo, né? Ele pode dizer assim, olha, eu vou estender esse tempo, que a gente não sabe qual é, porque não tem nenhum lugar dizendo que tempo é esse, né? Eu estou tendo tanta misericórdia desse povo que está orando por mim, né? Quer dizer, por mim não, para mim. Para dar um pouquinho mais de chance para eles, né? Porque eu acredito, sabe? Dentro do meu coração que Deus, ele dá chance para muitas pessoas, sabe? Assim como ele me deu chance. Porque eu estava em pecado por muito tempo, né? E ele me deu chance. Porque eu permiti com que ele entrasse na minha vida, né?
Então, eu acredito que ele dá a chance pra gente. Então, orar, né? Além disso tudo que eu falei, ele é também uma forma de você servir o outro. Porque, olha só, é muito fácil, né, a gente dizer assim, não vou orar porque já tem gente suficiente orando, né? A gente fala assim às vezes, né? Não vou orar porque já tem gente suficiente orando. Vou orar pra quê? Vai acontecer mesmo se eu orar? Não vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, né? Mas por essas razões que eu falei, Deus é misericordioso. Quanto mais gente orando, melhor é. Mas, quando você ora pelo outro, você está servindo. Porque, por que é tão difícil a gente orar pelo outro, né? Porque a gente, na nossa natureza humana, a gente é egoísta, né? Acredito eu, porque eu estou falando assim, acredito eu, porque eu não sei que eu não sou mãe, né? Mas eu acredito que um dos momentos mais únicos, quando o homem sente o amor, né? Um pouquinho assim, que eu acredito eu que é como se fosse um pouquinho do amor que Deus sente pela gente, é quando o homem ou a mulher se torna pai ou, né, mãe ou pai, né? Porque é neste momento, né? Eu tenho né, amigos que são, né, mães e são pais, né? Às vezes você não tá nem aí pra ninguém, né? Não tá nem aí pro teu irmão, nem pro teu pai, nem pra tua mãe. Mas quando você fala num filho, né? É meu filho. Se disserem um ai do teu filho, o negócio vira confusão. Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que esse é o momento que você sente um pouquinho que é o amor de Deus, né? Porque tu faz tudo pelos teus filhos, né? Às vezes tu não faz pelo irmão, né? E eu não tô falando de todo mundo, porque tem muita gente que faz muita coisa pela própria família, né? Mas tem gente que não tá nem aí, que nem fala com a família, que não fala nem com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão, mas se falarem um ai do filho da pessoa, a pessoa vira bicho, entendeu? Então, agora tu imagina, né? Tu já sente esse amor um pouquinho, né, pelo teu filho. Imagina o que Deus não sentiu quando ele teve que dar o filho dele para morrer por todos nós, né? Olha só a dor que ele deve ter sentido. E outra, né? A gente, enquanto criação dele, nós somos filhos dele também. Então pensa quanta dor que ele não sente toda vez que a gente desobedece ele, né? Quantas vezes, se tu tem filho aí, né? O teu filho desobedeceu e tu sente aquela dor, porque o teu filho desobedeceu. Agora, tu já pensou, Deus, tem um monte de filho, que nós somos um monte, né? Fazendo isso o tempo todo, desobedecendo ele, sabe? Até falando que ele não existe. Então, vai te colocando em posicionamento como pai ou mãe de tudo que a gente faz sendo filho de Deus. Entende? Então, eu tô falando isso porque é muito difícil pro ser humano amar o próximo quando ele não é um filho, né? Quando ele não é um irmão. Porque é muito fácil a gente dizer, eu amo meu irmão quando é, né, irmão de sangue. Mas não é fácil você, sabe, amar o cara que tá ali, sabe, que tá brigando contigo o tempo todo, que tá te dando patada. É muito difícil. Agora imagina, sabe? Olha só o amor que Jesus sentiu quando ele estava na cruz, que, sabe, que ele teve as pessoas que deram, sabe, chicotadas nele, furaram ele, cuspiram na cara dele, fizeram tudo aquilo com ele. E no final, o que foi que ele disse? Deus, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem, né? A gente não tem essa capacidade de fazer isso. Porque a nossa condição humana, ela é imperfeita. Então, é muito difícil para nós, enquanto humanos, sabe? Tu tens que orar, tu tens que dobrar o teu joelho todo dia e dizer, Deus, me ajuda. Porque eu sou humana. Ele sabe disso, que ele, né, o verbo se fez carne, né? Um dia ele sabe, né?
É uma das razões pelas quais ele veio aqui, que era para ele experienciar o que significa ser humano. Não é fácil ser humano. É uma luta diária, né? Não é só de um outro humano, né? O feioso fica perturbando aquele humano para te perturbar, né? E fora dos outros que o feioso manda para ti o dia todo. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, né? Não é porque não é fácil, Deus sabe. Eu tô com... Tem batom aqui no canto da minha boca. Enfim. Então, gente maravilhosa, de Deus, se você segue o Deus maravilhoso, você é maravilhoso, né? Então é isso, a gente não tem a capacidade, né, de simplesmente dobrar o nosso joelho e orar pelo outro, porque a gente naturalmente é egoísta, tá? E eu não tô dizendo aqui, porque só eu tô falando, não, eu também tenho que me policiar, sabe? Às vezes eu penso em alguém e penso assim, nossa, eu nunca orei por essa pessoa, né? Por quê? Porque às vezes a gente conhece um monte de gente, ou porque a gente não pensa naquela pessoa, mas a razão principal é porque a gente é naturalmente egoísta. A gente é humano, Deus sabe disso, né? Então, gente maravilhosa, voltando, né, ao início do vídeo, né? O porquê orar por Israel, né? A gente... já é difícil a gente já orar para uma pessoa que a gente conhece, né? Que a gente tá ali convivendo, né? Imagina a gente orar por pessoas que a gente nem conhece, que não é nem da nossa cultura, que nem fala a nossa língua, né? Não é fácil, mas isso é ser cristão. Então, se você é cristão, dobre o seu joelho e ore por Israel. Israel é uma terra, a Bíblia mesmo fala. E se você for na sua Bíblia, ler e não entender, como eu falei, tem vídeos no YouTube que explica isso. Você pode ler primeiro e escutar o que outros especialistas têm, né? Para falar, que você dá um entendimento melhor, né? Então, gente maravilhosa, é isso. Por que orar por Israel? Tá? O Conversa Diária com Cristo de hoje era esse. Eu deixo vocês com um resto de domingo abençoado. Que você deixe Deus, Pai Todo-Poderoso, que Ele é muito maravilhoso, entrar na sua vida, no seu coração, na sua casa. Que Ele abençoe sua família, que Ele abençoe os seus filhos, se você tiver filho, né? E deixa, sabe? Abre teu coração para Ele. Abre a porta e diz, Deus vem, sabe? Se tu estiver na tua casa, vai lá, na porta mesmo da tua casa. Deus entra na minha casa, que Ele vem. Sabe? Não sei como que ele vai, né? Para todo mundo é diferente. Não sei como é que isso vai, né? Aparecer na tua vida, mas ele vem. É só você abrir a porta. Ele respeitou. Se você não fizer isso, ele não vem. Tá bom? Um beijo no coração de Jesus e eu. Tchau.